Fala rapaziada do meu canal, são todos bem-vindos a mais uma aula de raso e profundo. Hoje é a aula 04 para que eu trago para vocês. Bom, vamos recapitular, tá? Última aula a gente leu alguns parágrafos e eu fiquei de continuar a partir de consciência e felicidade, né? Então a gente vai continuar a partir daqui hoje. Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é focado em te deixar mais inteligente. Aqui tem política, geopolítica, rasa e profunda minha filosofia pessoal para vocês. Tem outras coisas também, outros temas, tem análise de livros para vocês. Então, olha, abra playlists, lá tá tudo organizado para vocês, tá? Aqui na aba inícios geralmente fica meio bagunçado, mas lá na playlist tá tudo certinho, tudo organizado, tá? Vídeo aqui tem segunda, quarta e sexta-feira no canal, então só se inscrever e acompanhar, sempre vídeos muito trabalhados nesses dias longos e realmente para te deixar mais inteligente. Então bebe teu café, ó, a caneca de hoje é essa daqui, rapaziada. Meio copo de café na caneca para a aula de hoje. Vamos começar, cara. E aí segue o mesmo dilema, né? Eu vou ler, a gente vai dissertando, a gente vai conversando um pouco sobre, certo? E, bom, se você tá aqui ainda, recomendo você tá na aba playlists e assistir as aulas 01, 02 em ordem, né? Para você conseguir ver o que faz sentido o pensamento e não pegar desprevenido, correto? Vamos lá. Consciência e felicidade. Bom, quem olha de fora os seres profundos vê ou costuma ver os rasos felizes, mas veja, como comentamos antes, há um mestre e eles, os rasos, apenas o seguem. Ponto, vamos parar aqui, calma, calma. Quando eu digo o seguinte, quando a gente costuma olhar de fora os seres profundos, quando nós, seres profundos que têm profundidade de alma, costumamos olhar para o redor, para fora, é isso que eu quero dizer, né? E costuma ver os rasos felizes. Ou seja, quando você olha para fora, para a sociedade, um ser profundo, você costuma ver pessoas rasas, que não há profundidade no que elas fazem, no que elas pensam, como elas agem, felizes. É isso, é exatamente isso que eu quero dizer. E aí eu continuo, né? Mas veja como comentamos antes. Há o mestre, eles, os rasos, aqui. Quem está acompanhando as aulas sabe que eu comentei sobre o mestre dos rasos. O mestre dos mestres, algo do tipo. Que significa mestre, sentido de persistência, né? Então quando eu digo o mestre, eles, os rasos, eu digo que os rasos têm um mestre. Ou seja, os mestres, né? Os rasos têm um sentido de persistência, entendeu? Quando eu digo que os rasos têm um mestre, é a mesma coisa de dizer que os rasos têm um sentido de persistência. É exatamente a mesma coisa. Só que com jogo de palavras diferentes, só isso. Apenas o segue. Ponto. Aqui a gente tinha parado. Então a gente pode ver que os rasos apenas seguem seu sentido de persistência. Eles apenas seguem o mestre deles. Então, como eu disse antes em outra aula, todo mundo tem um sentido de persistência. É o que faz nós, como seres, fazer que a gente continue vivo. Eu tô com o livro do Albert Camus, bem aqui do meu lado, O Estrangeiro. Vou pegar aqui. Tô com esse aqui, ó, bem do meu lado, O Estrangeiro. Tô lendo pela terceira vez. Falando de Camus, se a gente for falar de Albert Camus, né? Digo para vocês o seguinte: o sentido de persistência, de acordo com a minha filosofia do Camus, na minha visão, era essa vontade de explicar o absurdo. Isso era o que mantinha o Camus vivo, era o sentido de persistência dele. A única diferença é que Camus era um ser profundo. Compreende? E aí seguimos. O que costuma acontecer é simples, mas poderoso. Vemos apenas eles fazendo coisas para o prazer. E como são rasos, o prazer é superficialmente para preencher sua alma. Como os rasos eles têm um sentido de persistência, esse sentido de persistência geralmente gira em torno do prazer. Porque eles são rasos, eles querem algo que sacie eles no momento. Como eu digo aqui no texto, exatamente para preencher sua alma. É para preencher sua existência. Então, por exemplo, um sujeito que literalmente, um exemplo, ele fuma e ele não sabe explicar por que ele fuma, compreende? Simplesmente ele tem um mestre e esse mestre é o sentido de persistência dele, que é o fumo. Logo em seguida ele precisa disso para preencher a própria alma, porque ele tem a alma vazia, porque ele é raso. Acho que agora vocês começaram a me compreender, né? Um sujeito profundo dificilmente vai seguir por esse caminho. E até uma frase que eu também já falei em outra aula, que segue no mesmo fluxo, que é: se você acha que um sujeito ele é profundo e ele faz coisas de uma pessoa rasa, então ele não é profundo.
né? Ele não é necessariamente profundo. Eu até comento de que um sujeito profundo ele é capaz de mergulhar em assuntos rasos. A gente vai chegar nessa parte, a gente não chegou nessa parte. Ele é capaz de mergulhar em assuntos de pessoas rasas e sair intacto. Porque você consumir coisas rasas não necessariamente te faz uma pessoa rasa, por exemplo. Tá? Que seria acompanhar programas de fofoca, por exemplo. Entende? Uma pessoa profunda, ele pode ouvir isso, mas dificilmente sente interesse, né? Até porque, bom, a consciência ela vai sendo desenvolvida, o teu interesse vai sendo movido para onde você vai se desenvolvendo, correto? Hum. E aqui tem um desenho, né? Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui tem um desenho. Aqui tá escrito mestres. Tem uma setinha. Essa seta aponta pro prazer, aqui do lado, ó. Prazer. E a seta aponta para a felicidade. Isso aqui é o pensamento das pessoas rasas. Geralmente elas pensam dessa forma aqui. Tem o mestre delas, que é o sentido de persistência. E aí essa seta aponta para o prazer, que é o que eles fazem desenvolver, fazendo as coisas para preencher a sua própria alma. Logo em seguida a gente tem felicidade. Não seria uma falsa felicidade, né? Mas para eles é felicidade normal. Continuamos. Dessa forma funciona a cabeça deles. Uma forma primitiva e menos evoluída. Aqui não tem muito o que se falar, né, meus amigos? É uma forma primitiva porque nós, como seres humanos, desde tempos atrás, né, quando a gente estava em desenvolvimento, era Homo sapiens sapiens, quando a gente estava por ali, né, da nossa existência, a gente sempre agiu por um momento. A caça, o prazer físico, a comida, tribos, a gente andava em bandos. Não que a gente não ande hoje em dia, a gente anda em bandos, mas de forma diferente. Então, enfim, o ser humano em si, ele sempre se preocupou com o aqui e o agora de uma forma desenfreada. Então, quando eu digo que é menos evoluído e primitiva, é simplesmente cuspição de fatos. Acho que eu não preciso me explicar muito. Agora a gente vai entrar numa parte assim que eu tenho o prazer de ler para vocês de dissertando e explicando. A gente vai falar sobre amor, ok? Amor. Vamos lá. É um pouco grande, tá? Então a gente, como sempre, eu vou ler, descasca, porque não é fácil, tá? Vamos lá. Claro que essa palavra amor também vai ser prejudicada. Amor para um ser raso é apenas fazer pequenas coisas com outra pessoa e no fim definir como um amor. Seria como sair, comer, rir e definir isso como amor, de forma simplista, digamos. Na cabeça de um ser raso, assim que funciona. Aí tem um desenho aqui do lado que eu vou mostrar para vocês, tá? Mesma ideia. Aqui tem uma bolinha. Essa bolinha tá escrito breves momentos aqui do ladinho. Ó. Breves momentos. E aí tem a seta que aponta pro amor. Né, que descreve o que eu escrevi aqui em cima que eu acabei de ler para vocês. Então, breves momentos seria a ligação pro amor na cabeça de um sujeito raso. Acho que dá para você entender. Agora continuamos, né? Na cabeça de um ser raso, assim que funciona, pois na cabeça deles isso é o auge social, auge da humanidade. Vale destacar a degradação em relação ao sexo. Isso se tornou completamente banal e é visto como apenas um ato de prazer. A atração do raso é simples. Basta dois sujeitos querem prazer e pronto, temos uma suposta conexão. Como dito, e volto a dizer, isso para eles é o auge do amor. Claro, tudo isso deixa cada vez distante um tipo de relacionamento entre raso e profundo, ou profundo e profundo. Acontece o mesmo sistema citado, os rasos repelem os profundos. Então, posso concluir que é momentaneamente complicado haver um relacionamento quando um ser profundo conhece algo que seria mais ou menos assim. O que é o auge para um raso é apenas o básico
para o profundo. E isso gera um abismo. Digo, um abismo. Bom, o que eu leio para vocês é um pedaço do que eu escrevi sobre o amor. Aqui não tem muito o que se dizer, além de que a palavra amor perdeu seu sentido, como eu digo ali na primeira parte do texto, e de certa forma perdeu sim o seu sentido. Acho que vale a gente debater sobre isso já já. Antes da gente debater sobre isso, eu queria comentar em relação ao prazer e o amor, esses breves momentos. Não me interprete errado, quando eu digo que um sujeito raso ele pega breves momentos e interpreta isso como amor, eu não estou falando necessariamente que você não deve considerar amor breves momentos. Uma coisa não anula a outra. O que eu quero dizer aqui é muito simples. É que sujeitos rasos costumam pegar breves momentos que não contêm amor ou que contém em bem pequena escala e definir isso como amor, o auge social. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês, tá? Tem alguma pessoa, um sujeito, um homem, e esse sujeito homem ele esbarra com uma garota, né? E ele pede desculpas para ela e nesse vai e vem acaba rolando uma conversa interessante, os dois têm o mesmo gosto ou qualquer coisa do tipo e logo em seguida eles se despedem. Foi só um momento ocasional que aconteceu do nada e fluiu muito bem. E ele pega isso e define como amor, ou auge social, ou vitória social de alguma forma, sendo que não tem nada a ver com vitória social ou amor. Assim que age um sujeito raso, entendeu? Irreferente aos breves momentos, né? Bom, continuando. Mas o sujeito profundo, ele define esses breves momentos como amor de forma diferente. Geralmente, ele não vai definir de primeira uma ou duas tacadas. Isso não acontece. Geralmente demanda tempo e depois de muito tempo demandado, né, acontece o que? O estralo. Esse estalo de dedo é a mente, né, do sujeito funcionando e é o que faz o sujeito ir lá e depois de um tempo definir realmente os breves momentos como amor. Um momento de risada aqui, um momento de descontração ali. E geralmente esses momentos eles são bem casuais. Dia a dia, mais ou menos, né? Então, é isso. E aí eu digo aqui em relação ao amor, que eu disse pra vocês, né? Que a palavra amor perdeu sentido. Aqui na escritura eu não descrevo como que isso aconteceu. Mas nessa aula eu posso explicar pra vocês, né? A palavra amor perdeu sentido. Como assim? Vamos lá. Hoje em dia, você se refere a amor a coisas vagas. Né? Ah, eu amo esse programa de TV. Ah, eu amo aquilo. Eu amo. Eu amo alguma coisa. É sempre amor. A palavra amor, ela tá envolvida com coisas banais. Né? Coisas banais que necessariamente não precisam ser amadas. Né? Só que o que acontece? Quando você usa essa palavra amor para algo realmente profundo, como eu amo a minha liberdade, eu sinto amor pelo absurdo que é a minha existência, qualquer coisa do tipo, essa palavra ela perde o sentido. E aqui referente a relacionamentos, quando eu digo sobre amor, a palavra amor também perde o sentido porque você não sabe exatamente o que é amor e o que não é. Porque a palavra em si perdeu o sentido. O que é que eu diria? É complicado porque não temos outro verbo para definir o que gostamos além de gosto e amor. Essas duas palavras são as mais usadas quando você se refere. E amor é mais forte que gosto. Eu diria que o certo seria você referir as coisas que você gosta como gosto e as coisas que você realmente ama como amor. Só que como a sociedade em si fez essa palavra perder o sentido, eu diria que só inventando um novo verbo, inventando um novo verbo, uma nova palavra para descrever o amor e a paixão pela existência. Enquanto isso, essa palavra amor ela só vai ser degradada cada vez mais. Porque a palavra amor em si ela não tem como ser explicada, ok? Não tem como explicar o que é o amor em um texto ou eu aqui para vocês. A palavra amor, o amor em sentimento em si é inexplicável. Entende? Não tem como eu chegar e explicar o que é amor. Não dá. Posso dar exemplos do que é amor na minha concepção de amor. Mas na sua concepção de amor deve ser diferente. E assim seguimos. Assim seguimos porque concepções de amor são diferentes para cada sujeito nessa terra. Então não tem como definir. Compreende?
Então a gente só cai num problema e no limbo mais complicado ainda. Prosseguimos. Como se tornar um ser profundo? Que escrevi aqui. Vejamos. Isso não é tão simples quanto parece ser. Não temos o poder de falar, eu quero ser profundo. E pronto, tudo foi feito. E digo que não é necessariamente impossível se tornar uma forma acadêmica, mas é bem baixo. Bom, aqui eu digo o seguinte: é difícil você se tornar um ser profundo do jeito acadêmico. Por quê? Vamos analisar o acadêmico. O acadêmico, ele é travado. Você vive para fazer provas e apenas, entende? Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo, eu tô com o Camus aqui do lado. Esse livro aqui é O Estrangeiro, meus amigos. O Estrangeiro, eu tô lendo pela terceira vez esse livro, pelo menos na gravação dessa aula. E assim, esse livro ele é muito profundo, ele é pesado, ele ganhou... Aqui atrás diz, ó, Prêmio Nobel de Literatura em 1957, 3 anos antes da sua morte, no caso do Albert Camus, né? Entre suas maiores obras, aí ele cita outras obras do Albert Camus, né? A Peste, O Estrangeiro e A Queda. Essa obra, não tem como você pegar essa obra e falar, eu vou fazer uma prova e vou colocar no Enem isso aqui. Não dá. Então você se tornar um ser profundo, ter a consciência da consciência, de certa forma, ter essa profundidade quanto ser humano, você não vai conseguir alcançar isso do jeito acadêmico, respondendo questionários, fazendo provas ou fazendo contas banais e básicas para mais provas. Então assim, a chance ela é baixa, como eu digo no texto. Você talvez consiga, talvez você consiga, mas a chance ela é baixa. Aí aqui diz, né, acadêmico, mas bem baixo, que surja um efeito real. O mais provável que pode acontecer é você se tornar mestre dos rasos. Aqui é um ponto interessantíssimo, tá? Eu digo que você se dedicando ao acadêmico, querendo ou não, um ser profundo, vai acontecer o seguinte, você não vai se tornar um ser profundo. O que vai acontecer? Você vai se tornar mestre dos rasos. O que seria mestre dos rasos, meus amigos? Mestre dos rasos é aquele sujeito, né? Aquele sujeito, mas ele é geralmente chamado de sofista, né? Sofista para filosofia. Mas mestre dos rasos seria literalmente aquele sujeito que ganhou uma leve consciência, um leve fragmento de consciência, e ele usa isso para deixar as outras pessoas presas na profundidade e em serem rasas. Né? É exatamente isso. Mestre dos rasos é isso. Eles vão fazer isso independente de que forma. Né? Se for para te atrasar, se for para te enganar, se for para apenas falar falácias. Não importa. E aí eu digo, né? Se tornar profundo é um conjunto de coisas, não só ser intelectual, mas também moral, ético, vida pessoal e etc. Vai muito além de ler livros e etc. Sujeitos rasos podem ter contato com algo profundo, como 48 leis do poder. Mas o que vai acontecer é uma dessas oportunidades. Antes de eu ler as oportunidades que pode acontecer com esse sujeito, digo o seguinte. Eu vou voltar aqui um pouquinho para eu falar de novo desse tema, né? Quando eu digo que um sujeito raso pode ter contato com coisas profundas, ele realmente pode. É uma pessoa que não há profundidade em sua vida, onde ela não sabe para onde ela vai ou qualquer outra coisa do tipo. Ela pode ler livros profundos? Pode. Talvez ela entenda, talvez entenda. Se não entender, também não importa. Mas eu separei algumas oportunidades que vai acontecer com essa pessoa rasa se ela tiver contato com algo profundo. Ela pode rejeitar isso, ela pode virar mestre dos rasos, usar isso para poder desmerecer, desfavorecer e ganhar em cima de outras pessoas. Um pseudo-intelectual, pode virar um pseudo-intelectual, que é um quase intelectual, né? Você se finge de intelectual, às vezes se engana, como eles são rasos, às vezes não tem consciência de que eles são pseudo-intelectuais. Falso estrategista, um falso estrategista, um cara que passa a perna nos outros simplesmente por passar a perna. Se manter apenas na teoria, simples assim. É uma pessoa que só sabe falar de teoria, é um teórico, né? Não sabe fazer nada na prática, ele é só teórico. Há variações, mas esses são
os mais comuns. E digo, é bem normal ver eles por aí. A gente encerra essa aula por aqui, tá? A próxima aula eu vou gravar para vocês sobre mestre dos rasos. A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Mestre dos rasos aqui, ó. Esse texto aqui, ó. Mestre dos rasos. Bom, mas a aula foi essa, rapaziada. Espero que tenham gostado, né? E gostando realmente de acompanhar Raso e Profundo. Vem sendo maravilhoso pra mim tá gravando, tá dissertando com vocês e tá nessa nova rotina do canal também, né? De vídeos saindo de formas, de datas, horários diferentes. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Esse foi a aula 04, tá? Que eu trouxe pra vocês. E é isso. Tamo junto. Valeu e fui. Se inscreve no canal, deixa seu like, beba café. E esses vídeos dão um trabalho do caramba. Então, é só isso. Compartilha com quem você acha que pode ficar mais inteligente estudando raso e profundo. Tamo junto, rapaziada.